Deus abençoe a igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos primeiro. Salmos primeiro. Salmos primeiro. Quem encontrou, diga amém. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Vamos orar, igreja? Estamos no primeiro culto do ano, aqui na casa do Senhor. Creio que todos nós estamos renovados, amém? E um conselho que eu dou à igreja: não deixar o fogo se apagar, amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, estamos aqui, Pai amado, mais uma vez em Tua presença, Pai. Este é o primeiro culto do mês aqui em Tua casa, Senhor Jesus. Eis aqui o Teu servo renovado e restaurado, Senhor Jesus. Hoje tivemos um culto maravilhoso aqui, Pai amado, naquele companheirismo, Pai. Um companheirismo diferente, Pai. Um companheirismo ao qual encheu a nossa alma de prazer e de desejo de estar cada dia mais perto de Ti. Pai amado, que essa chama não venha se apagar, que essa chama continue acesa dentro de nossos corações, que cada dia ela possa crescer, cada dia ela possa, Pai amado, atrair mais outras chamas, Pai amado, para a Tua presença, Senhor. Porque sabemos que nós não somos dignos de Ti, Pai, mas o Senhor é digno de tudo e de todos, Pai. Porque o Senhor é poderoso e fiel, e sempre tem zelado pela alma de cada um de nós, e sempre tem protegido, Pai amado, nos dando sabedoria em nossas escolhas, Pai amado, nos dando força para vencer as batalhas cada dia, Senhor Jesus. Pai amado, graças a Ti somos justificados, Pai amado, pelo Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem o poder em Tuas mãos. Tu és o dono do universo, dos céus e da terra. E o Senhor pode fazer, Pai, para acontecer milagres. Pode fazer acontecer o impossível aqui, Senhor Jesus. Pai amado, creio que todas as causas, Pai amado, que estão postas em Tuas mãos, Senhor, será resolvida, Pai. Porque Tu providencia tudo na hora certa, no momento certo, Pai amado. Que a Tua igreja creia, Pai amado, e não deixe de crer. Que acredite a cada dia em Ti, Pai. E nos tempos difíceis venha lembrar de Ti. Não só nos tempos difíceis, mas nos tempos de abundância. Que venhamos lembrar de Ti a cada dia. Pai amado, eu Te apresento a nossa família, os nossos familiares, entes queridos e vizinhos, Pai amado. Que neste ano eles venham se converter. Que neste ano eles venham, Pai amado, se achegar de Ti. E aqueles que se afastaram, Pai amado, também possa dar mais um passo à frente, Pai amado. Ó Senhor, santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Santo Tu és, aleluia. Aleluia. Aleluia.
abençoa aqueles que vão tocar os instrumentos, Pai. E abençoa todos aqueles que vieram à tua casa para te adorar, Senhor. Graças te damos e glorificamos o teu santo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos continuam, né? Peço que todos fiquem em pé e acompanhem esse hino com as palmas bem alegres. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse azar, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse azar, eu voaria pra lá. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse azar, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse azar, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, agradecer pela tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, agradecer pela tribulação. Quem quer vai, quem não vai não quer. Quem quer vai ver Jesus de Nazaré. Quem quer vai, quem não vai não quer. Quem quer vai ver Jesus de Nazaré. Eu vou nessa embarcação, eu vou nessa embarcação, eu vou nessa embarcação, porque Jesus é o capitão. Eu vou nessa embarcação, eu vou nessa embarcação, eu vou nessa embarcação, porque Jesus é o capitão. Lá no céu não entra mágoa, lá no céu não entra rancor, lá no céu não entra raiva, porque Jesus é o Salvador. Lá no céu não entra mágoa, lá no céu não entra rancor, lá no céu não entra raiva, porque Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Por muito tempo aqui estarei. Sou peregrino e estrangeiro, andei na casa já voltar. Seu sangue caminho bem me pago. Logo ao meu lar regressarei. Abraçarei os seus amados e ao meu Jesus voltarei a ver. Sou de uma linhagem escolhida, de raça santa sem igual. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O povo que Deus tem escolhido, sacerdócio vivo e real. Eu não pertenço a este mundo, venho do reino celestial. Minha família está me esperando.
cidadão eu sou do reino. Lá eu tenho minha identidade, minha morada está no céu. Povo de glória, Ele foi nos preparar. Povo de glória, Ele foi nos preparar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meu prazer, Pai Hélio. Aleluia, Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei,
Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus é bom? Deus é misericordioso. Só Deus para nos ajudar, só Deus para nos manter em pé. Amém? Tivemos cultos maravilhosos e hoje estamos aqui para cultuar ao Senhor. Hoje, se Deus permitir, eu quero falar essa noite sobre reestruturando as bases. Para isso eu quero ler Mateus capítulo 7. Amém, irmãos? Mateus capítulo 7. Louvado seja Deus. Versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Podemos? Porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então não é porque a casa é firme, não é porque a casa era de tijolo nem de concreto. Ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Senhor Deus, Amém, Senhor. Glória a Deus. que o Senhor fale ainda mais conosco essa noite, nos dê força e vitória. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes da gente pregar, deixa eu só falar algumas coisinhas. O companheirismo, ao meu ver, foi bom. Alguns irmãos talvez acharam até melhor do que eu ou do que você esperava, não sei, né? Mas eu sei que algumas pessoas foram restauradas, algumas pessoas se reconciliaram, algumas pessoas buscaram a presença, mas a realidade é que nenhum de nós podemos encontrar um renovo espiritual e permanecer nele sem o esforço ou sem o retorno àquilo que é fundamental. Deus renova espiritualmente, mas o renovo, a restauração, ela não é uma emoção. Ela não pode ser classificada como uma emoção. Se você assim classifica o renovo como algo emocional, aquilo dura alguns dias. E é bom, porque a emoção ela vai trazer algo, só que você precisa ir além. É como aquele testemunho, aquele áudio que a irmã mandou, sentiu vontade de orar, e ela foi orar. Ela orou e veio vontade de chorar, e lágrimas. E ela disse que orou mais de 1 hora, como se fosse alguns minutos. Então note, havia uma ação seguida de um sentimento. A restauração, ela só permanece, ela só alcança quando você sai do estado de estagnação. Se você estiver estagnado, isso durará poucos dias. E aí você está correndo na mente, pensando, eu espero já o companheirismo de agosto, mas não está esperando do teu dia, no teu momento, para buscar a presença do Rei. Então, a necessidade, ela parte do agora, do momento. Amém? Se você perdeu o agora, você perde tudo. Então, não é o depois, não é o amanhã, é o agora. Amém? É o agora. Sem esse agora, nós não vamos permanecer naquela restauração que começa no coração, através de um reavivamento. A restauração começa através de um reavivamento. Então tudo precisa ser realinhado. Por exemplo, eu já tive alguns carros e você sabe, o carro continua tendo 4 pneus, se você compra um carro novo, você pode andar 10 mil quilômetros. Os pneus tendem a estar bom, mas você precisa a cada 5 mil quilômetros fazer um realinhamento e um balanceamento, porque o carro anda reto, mas você vê que quando você está andando mais veloz, o volante está puxando para um lado,
ou o pneu está roendo por um lado. Ou seja, essa sua caminhada vai gerar problemas, vai gerar despesas. E eu preciso realinhar, fazer um alinhamento no carro, botar a roda no lugar, centrado. Quando você, a cada ano, geralmente você sai olhando para as telhas para ver se tem goteira antes da chuva, porque a goteira vai fazer com que chova. Você vai ver que com o tempo a casa começa a criar que tem a umidade, começa a descascar a tinta, então você vai ter que dar uma arrumadinha. É assim, não é? Amém. Mas se você fizer vista grossa, o carro, com 10 mil quilômetros, o pneu vai embora. A casa, que era nova, com 3 anos, parece uma tapera. Se você fizer vista grossa para as pequenas coisas que estão surgindo, você não terá condições de arrumá-las quando elas estiverem em um estado deplorável. Vocês estão conseguindo entender? Então, você precisa ajustar. Se você não é capaz de resolver pequenos problemas que ocorrem na sua vida, você não resolverá os grandes problemas. Então, começa com os pequenos problemas. Ah, mas não sei o quê. Não, comece com os pequenos problemas, aquilo que pertence a você. E é tempo de nós buscar discernir, irmãos. Buscarmos discernir. Tudo aquilo que foi corroído, tudo aquilo que no ano passado corroeu a sua fé, corroeu o teu desejo de buscar, de ler, de orar, de meditar, de jejuar, o que seja. Você tem que olhar, buscar entender. Só você olhando o que corroeu é que você vai evitar que aquilo caia sobre aquilo que foi corroído. Porque quando você restaura uma coisa, você dá atenção. Nunca esqueço, levei uma vez o carro do meu pai para fazer tirar um arranhão da porta, e eu tive que mandar polir. E nos primeiros meses, o meu pai tinha um cuidado no interior, a galinha gostava de subir no carro, ele não deixava. Agora eu vejo, ele deixa, já não liga. É mais ou menos assim na fé. No começo nós temos na fé tanto zelo, tanto cuidado, qualquer coisinha, aí depois você começa a fazer vista grossa. Você começa a fazer vista grossa. E exatamente por isso é que nós precisamos discernir cada coisa. Amém? Se nós não discernir o que foi corroído para buscar a restauração, e você vai ver que geralmente é a questão ética, moral e doutrinária. São essas 3 linhas de frente. Ética, moral e doutrinária. Por isso que o acesso à internet hoje destrói a moralidade, destrói a ética e a doutrina. E hoje nós vamos, pela primeira vez, ver uma geração igual aos dias de Noé, como Jesus disse. Assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Uma geração que o coração do homem é mau continuamente. Nós vamos ver, se não estivermos vendo, uma geração tão má quanto aquela. E pela primeira vez nós vamos ver, e estamos vendo, um povo cruel. Cruel, a tal ponto. Porque assim, irmãos, à medida que um país cresce, vocês não têm muita idade, eu também não tenho tanto, mas eu tive algumas experiências, e alguns mais velhos sabem que era assim. Antigamente você via alguém, conversava, já chamava para ir para sua casa, vamos tomar um café. Era todo mundo assim. Na zona rural, se alguém estava cobrindo a casa, todo mundo ajudava a cobrir, ninguém cobrava nada. Era uma unidade. Quando você vai melhorando aquisitivamente, ou seja, quando você vai tendo mais do mundo, você vai perdendo o amor fraternal. Eu já falei isso uma vez para vocês, eu vi um rapaz, eu esqueci o nome dele, que foi para Cuba. Você sabe que Cuba é um país pobre. Ele disse, rapaz, aqui era como o Brasil dos anos 80, que você conversar com uma pessoa e ela já conversa para tomar um café e todo mundo é dado, mas a pobreza era extrema. Na época dos pais de vocês, os pais convidavam para comer alguma coisa, mas eles não viviam bem. Mas tinha uma farinha, um café preto. Eles tinham alguma coisinha, eles ofereciam. Hoje nós temos mais condições do que eles, mas nós somos menos sensíveis ao próximo. Nós precisamos dessa restauração. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é o renovo. E entender que não é algo apenas meramente sentimental. Sim, começa pelo sentimento. Um renovo começa interno. Sim, é verdade. Mas ela segue um compromisso.
Se você no primeiro culto já começa a chegar depois das 7 horas, sabendo que o prelúdio é 6h30, tem algo errado. Se você no primeiro culto não vem com ânimo de glorificar Deus, de exaltar Deus, e nos louvores você não dá o seu melhor como deu nas vigílias e tudo mais, você já começou errado. Eu não posso trazer um culto aqui, ou vai ser esse culto, vai ser bom, não, o sentimento de estar aqui no culto é muito bom, mas o envolvimento é o mesmo? O sentimento de estar no culto era bom, opa, será que vai ter culto? E o comprometimento? E o comprometimento? Como foi o seu dia hoje? Você, quando acordou, dobrou o joelho e disse: ah, Senhor, obrigado por mais esse dia. Ou você acordou já mexendo no celular? São essas coisas que vai dizer quem nós somos de fato e se nós estamos alcançando ou não realmente esse renovo. Amém? Então nós precisamos entender que não é algo apenas sentimental. Ele tem que começar com um compromisso. Ou terminar com um compromisso. Amém? Se você não sair do estado de estagnação, você não entrará na arca. Nos dias de Noé, já que estou falando muito de Noé aqui, nos dias de Noé você vai observar que houve uma decadência moral, ética e doutrinária. As mesmas 3 linhas de frente de hoje. Moral, ética e doutrinária. Isso foi exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9 você pode ler, que você vai observar que o colapso moral no mundo estava tão grande, de uma espécie tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que só Noé, mais 7 pessoas da sua casa se salvaram. O colapso estava tão grande que as pessoas já não ouviam para a verdadeira palavra. O colapso estava tão grande que eles já tinham desenhado seus próprios deuses, eles já tinham sua própria maneira de viver, mas eles não queriam ser confrontados pela palavra. Esse era o estágio daqueles dias. Aquele povo não pereceu por falta de Deus. Aquele povo não pereceu por falta de servos de Deus. Aquele povo pereceu por falta de moral, por falta de ética, por falta de doutrina. Se você pega Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação do homem que vinha sobre o seu coração era má continuamente. Que Deus viu que o homem estava compromissado com o erro, e que o coração do homem era má continuamente. Quero que você observe isto. Observe de maneira clara, observe de maneira objetiva. A moral, a ética e a doutrina havia caído. Mas mesmo Noé passando pela arca e o mundo sendo destruído naqueles dias, quando Noé atravessa, não ache que Noé ficou feliz. Noé não estava feliz, porque todos que ele havia conhecido pereceram. Que felicidade, irmãos, podia haver nisso? Isso é como que felicidade é você estar na fé e vendo teus irmãos perecendo, e você está feliz porque você está na fé e teus irmãos perecendo. Não, você tem uma gratidão sim, uma alegria sim por estar na presença, mas um peso porque outros estão perecendo. O renovo, ela vai promover isso. E aí você vai ver que Deus inicia a restauração através de Noé. Eu quero deixar bem claro, Deus sempre inicia uma restauração apenas através de pequenos grupos. Todas as vezes que Deus inicia uma restauração, um renovo, não é em um grande movimento, é através de pequenos grupos, e aquilo pega fogo. Porém, nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, havia algo que Noé tinha que os outros não tinham. Noé tinha Deus como o centro de sua vida. Aleluia, glória. Quando você tiver compromisso mais com o mundo, com a internet, com qualquer outra coisa do que com Deus, você estará perecendo. Você estará perecendo e você não virá com forças, porque você deu toda a sua força
Isso do ponto de vista científico. Há uma coisa chamada dopamina. E os cientistas descobriram que quando você gera muitas imagens, eu vi agora um profissional como é que chama? De marketing, né, que faz propaganda, explicando como era a propaganda em todas as épocas. E ele disse que agora as propagandas não passam mais do que 3 segundos com uma imagem, e ela tem que cortar para outra, e corta para outra, e corta para outra, porque aquilo prende, gera dopamina no cérebro, aquilo prende a sua atenção. Eles não podem contar uma história e não sei o que aconteceu aquilo, numa propaganda, não, tem que ser objetivo, e a imagem muda e não sei o que, e aquilo vai para outra coisa, porque eles estão te prendendo com nada. E o teu cérebro está enchendo de dopamina. Aí você vai para o culto, o que Deus pode fazer se o teu cérebro já foi preenchido? O que você vai ter para Deus? Nada. Nada. Por isso que às vezes podemos estar falhando em deixar os nossos filhos muito tempo. Desculpa até sair do assunto aqui. Segundo o profeta também diz que nos dias do dilúvio, a tecnologia era tão alta e o povo pereceram também pela tecnologia. Hoje não é diferente. Nossos filhos estão tão dopaminados. Se você pedir só, você quer ir para a igreja ou ficar não sei o quê, vão preferir qualquer lugar, menos a igreja. Porque a mente está cheia de dopamina. Os adultos estão dopaminados. E se isso ocorre, como pode haver uma restauração? Como? E aí você vai observar, irmãos, que nos dias de Noé, o que aconteceu no dia de Jesus? 12 creram, desses 12, 11 permaneceram, pequeno grupo. Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, vai ser no dia da vida do Filho do Homem. No dia de Noé, 8 almas escaparam. Mas agora note uma coisa: pós-dilúvio, leia, quando eu falo leia em casa, Gênesis capítulo 8, versículo 20, você vai ver que primeiramente o altar tinha que ser restaurado. Primeiramente, pós-dilúvio, Noé tinha que estabelecer Deus no centro de tudo. Quando Deus te move a uma mudança, quando Deus te move a uma restauração, quando Deus te move a deixar para trás, pelas águas do dilúvio, tudo que não presta, se você não edificar um altar para Deus, você edificará um altar para o Deus deste século. Se você não edificar um altar para Deus, você estará edificando um altar para outra coisa que não é Deus. E este é o grande problema, irmãos. Este é de fato um grande problema. A questão é, se este é um grande problema, o que está faltando para nós? Noé restaurou ali um altar para Deus, estabeleceu Deus no centro, e a sua vida foi colocada. Inclusive há alguns documentos antigos no judaísmo sobre as 7 ou 12, eu não lembro mais, leis de Noé. Ele estabeleceu leis. Olha, meus filhos, é o seguinte, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele estabeleceu maneiras para que o povo não caísse de novo na decadência moral, ética e doutrinária. Se você não estabelecer normas na tua casa, a tua casa cairá. Se você não estabelecer limites sobre a tua casa descerá ao fogo. Estamos falando sobre restauração, mas não sobre a emoção da restauração, sobre o compromisso da mesma. O compromisso. Porque estamos iniciando o ano, irmãos. Daqui o irmão Gleito sabe, já estamos combinando aqui para estabelecer a pintura da igreja. Falamos que nesse ano nós íamos começar a construção da igreja. Peço aos irmãos que quem puder, a partir desse mês, contribuir, sempre você contribua, a gente vai comprando material devagarzinho. Mas se nós não tivermos projetos, a coisa não vai para frente. Tudo precisa estar bem estabelecido. Hoje mesmo conversei com a irmã Mara sobre a questão da liderança dos cânticos. Depois eu vou ter que dar uma nota, não hoje, vai ser um outro culto. O que eu quero dizer é que nós precisamos começar um ano com metas, começar um ano com compromisso, porque senão esse ano será mais do mesmo. E aí
que entra que individualmente você tem que ter um compromisso. Meu Deus, eu tenho que ter um compromisso. Eu não posso continuar assim, eu estou sem ler e fico sem ler. Eu não oro, mas continuo sem orar. De que adianta isso? De que adianta? E Deus não vai mover você a fazer uma coisa que você mesmo não tem esforço. A Bíblia diz para você se esforçar que Deus é contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. É assim ou não é? Amém? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. De colocar Deus no centro de tudo. Jamais os nossos próprios compromissos. Jamais. Se você coloca os teus próprios compromissos, você começa a ter outros deuses. E esse é um grande problema, irmãos. É um grande problema. Quando você tem o Deus doméstico como o teu Deus. Quando você tem um Deus do mundo. Quando você tem um Deus da tecnologia. Os deuses deste mundo. Então nós precisamos ter um compromisso. Amém? Amém. Você lembra de Jacó? Amém. Jacó, ele, para buscar essa purificação, ele foi à casa, a Bíblia chama vamos para buscar Deus em Betel, vamos em Betel, não é isso que ele diz? Vamos lá em Betel. Ou seja, vamos ter compromisso de buscar Deus. Vamos na casa de Deus, porque ele chamou aquele lugar esse não é outro lugar, senão o lugar de habitação de Deus, a casa de Deus, onde ele viu as escadas subindo e descendo, não é outro lugar. Vamos buscar, vamos ter compromisso, vamos clamar, amém? Vamos buscar ali subir em Betel, vamos buscar ter compromisso. E então, quando você tem um compromisso, você começa a estabelecer um altar para Deus. Às vezes o altar dá trabalho, irmão, para estabelecer para Deus. Porque o altar para Deus, Deus não quer um altar escondido. Deus quer um altar em cima do monte, no cume do monte. E você sobe com pedras. As pedras são os problemas. E você sobe com pedras e coloca aquela pedra no centro, aonde Deus será adorado. Você traz outra pedra e coloca no centro, e você edifica um altar cheio de problemas. E mesmo assim você para adorar a Deus e não deixa de subir o monte. Compromisso. Olhe para os problemas e fica olhando no vale de não consigo subir. Esses problemas são grandes e pesados demais para eu edificar um altar para Deus. E você nunca edificará o altar. Porque a força não vem de você. A força não virá de você. Se nós não entendemos essas questões, a coisa vai cair por terra. E aí você vai observar, irmãos, que Deus, em Gênesis 35, fez com que Jacó quebrasse logo os deuses estranhos. Jacó teve que destruir os deuses estranhos, os altares estranhos. Diz: não, eu tenho que ter compromisso. Renovação é compromisso. Para eu voltar a Betel, eu tenho que ter compromisso de edificar o altar no centro. Sem o altar edificado, a coisa não vai para frente. Porque renovo, irmãos, não é apenas subir para adorar. Subir para adorar não é renovo. Eu vou subir e vou adorar, isso não é renovo. Renovo é reajustar todas as bases. É reordenar o lar. É reordenar a vida. É ter cuidado com os compromissos. É ter cuidado de manter certo o teu compromisso com Deus. Se você não tem isso, a coisa não anda, a coisa não vai à frente. É assim, não é? Eu não vou entrar muito aqui sobre Josias, que fala sobre o renovo doutrinário através do livro sagrado, do livro santo. Mas você vai ver que o avivamento começou quando ele teve acesso ao livro. 2 Reis, capítulo 22, versículo 23. A palavra confrontou o rei. A palavra precisou confrontar. O coração do rei precisou ser rasgado, confrontado pelo livro. E aí você vai observar que através disso houve um renovo. É através disso que Deus estabeleceu as bases. Porque quando o livro volta ao centro do coração do homem, nós deixamos de ser compromissados com o mundo para sermos compromissados com Deus. Se nós não colocarmos a palavra no centro, irmãos, e se a palavra não confrontar o que você é, se a palavra não confrontar você, tem algo errado. Ela precisa confrontar. Porque Deus não aceita altar perto de outro altar.
Deus não aceita adoração onde há adoração a outras coisas. Não se pode adorar a dois senhores. Então, quero dizer, é tempo de restauração. É tempo de renovo. Mas para que isso permaneça, é tempo de compromisso. Por que eu não estou pregando uma mensagem? Por que hoje eu não busquei trazer uma mensagem que suprisse o desejo dos irmãos? Porque eu não estou preocupado em encher ego de ninguém. Porque eu não estou preocupado com outra coisa senão fazer com que nós tenhamos um compromisso sério com Deus. Porque se nós não buscar a restauração da ética, moral e doutrina, cairemos. A internet, irmãos, é uma desgraça. É uma desgraça. Pena que eu não posso falar uma coisa. Eu tive uma visão, não agora, sobre um certo varão. E na visão eu vi ele na internet. Depois eu vi na internet. Depois na internet. E depois aquilo assumiu o lugar da palavra. E grande foi a ruína. Quero dizer para você que se nós não buscarmos um compromisso com o que é certo, nós vamos cair. Nós vamos fraquejar. Esse ano não é um ano de brincadeira. Esse ano, irmãos, não será um ano fácil. Mas Deus nos prometeu de se estamos com Ele, não passaremos pelas dificuldades que o mundo passará. Mal começou o ano, eu vi falar aí que prenderam o presidente lá do outro país. Você acha que isso vai ficar assim? Irmãos, quando eu soube, eu falei para minha esposa, olha, eu não sei o que significa aquele... Você lembra daquela visão do furacão? Eu não vi casas destruindo, volto a dizer. Mas eu vi um grande furacão sobre o planeta. Eu não sei se o mundo vai entrar num reboliço desse jeito, irmãos. Se nações entrarão em guerras, ou se a fome entrará, eu não sei. Mas eu sei que a minha preocupação neste momento é buscarmos a face do Deus Altíssimo. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos clamar pela misericórdia do Altíssimo. Porque sem ela nada somos. De que adianta, como eu disse na última pregação, ganhar o mundo inteiro se em troca perdermos a nossa alma? De que adianta mantermos os nossos próprios compromissos se Deus não estiver no centro deles? De que adianta? Irmãos, às vezes nós colocamos dificuldades tão grandes aonde não há tanta dificuldade. Nós nos encontramos num estágio, eu sei o que é isso. Eu já fui jovem, eu já passei por tanta dificuldade, eu nunca esqueço, há muito tempo atrás, nunca esqueço eu pensando, e o pessoal orando, e eu pensando, meu Deus, antigamente eu era de oração, eu ficava só pensando, meu Deus, eu gostava de ler a Bíblia, e sentado na cadeira, e os outros orando, e eu pensando, os outros orando, buscando comunhão, e eu olhando para ver, olha, que interessante, olha aquela irmã ali, falando em língua, olha isso aqui, eu era assim, até que um dia eu fui confrontado. Deus usou uma pessoa e disse, por que você está pensando tal coisa? Se Deus não está no teu passado. Deus não está mais naquilo, irmão, que passou. E Deus disse, apenas ora. Irmãos, eu não quero exagerar também, não quero exagerar. Nesse dia, só comecei a orar. Orei. Poucos minutos, eu não orei muito porque foi a revelação final, e eu fiz uma oração, em vez de eu ficar com a mente parada, acontecendo no culto, como eu vejo acontecendo aqui, às vezes, está acontecendo no culto, a pessoa está com a mente parada, você está destruindo a sua vida, não coloque Deus, não coloque frieza, você se permitiu estar boiando sobre as águas,
E eu vivia assim, mas nesse dia eu dobrei o meu joelho e fui orar: Senhor, obrigado, Senhor. Eu lembro que eu dormi, quando eu acordei, quem vive esse mundo espiritual sabe, a gente sente no corpo a unção ou a falta dela. Por exemplo, se você não usa internet, não usa nada, quando você começa a assistir uma coisa, você levanta, não, eu estou diferente, você está mais seco. Quando você está mais cheio da manhã, você percebe que está mais. E eu lembro que eu acordei: meu Deus, eu estou melhor. Não foi essas coisas tão longas, não. Mas todo dia eu fazia uma oração. E daquele dia, daquela semana para frente, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu estava estagnado, sem compromisso, olhando para o passado, olhando para o que eu fazia, o que eu era, o que seja. E Deus estava esperando com que eu buscasse a presença dele. Deus está esperando com que você busque a presença dele. É o que Deus está esperando. Deus está esperando isso de nós. Eu não quero aqui repreender ninguém aqui, vou falar algo, mas não é objetivamente nem direto para alguém, muito embora eu sei que vai tocar, mas eu não posso deixar de falar. Mas é inadmissível um culto como aquele você deixar de ceiar. É inadmissível uma oportunidade como aquela você ainda olhar para os teus problemas e dizer: não vou ceiar. Não é Deus, não é a tua consciência, isso é Satanás te enganando. Satanás engana a mente, a gente coloca no estado de estagnação, como se você não conseguisse, como se você não fosse além. Você começa a aceitar os pensamentos do diabo, você não aceita, você não consegue mais crer que você vai entrar com vigor. Aí Satanás começa a colocar um medo: não, mas se eu tenho medo de eu me reconciliar, de eu voltar, de eu, sei lá, e quando acontecer isso, eu envergonhar o nome de Deus, eu tenho temor. Parece de Deus, sim. Mas será que é? Será que é? O que Deus queria? E responda para você que eu vou perguntar: se Jesus estivesse entre nós, se Jesus, não estou falando Jesus, não estou nem falando Jesus espiritual, Jesus ressurreto. Imagine que Jesus estivesse entre nós, em carne, dando aquela ceia, naquela ceia, ele dando a ceia. Será que ele não queria que você estivesse na ceia? Será que ele não queria te ver pegando e partindo aquele pão? Será que ele não teria prazer em estar com você? Porque mesmo Judas, a qual o próprio Jesus disse que ele já era o filho da perdição, ou seja, ele não era um salvo, ele não tinha condições de ser salvo, mesmo Jesus dizendo que nenhum se perdeu a não ser o próprio filho da perdição, porque já era filho da perdição, mesmo assim, ele deu uma oportunidade na ceia para Judas. Ele disse: aquele que põe a mão comigo no prato, há de me trair. E aquele homem tinha uma oportunidade de se arrepender e dizer: Senhor, eu sei que tu sabe de tudo. Eu sei, Senhor, que eu fiz isso. Mas ele não fez. E a Bíblia diz que quando ele pegou o pão, não é isso? Partiu, Satanás entrou no seu coração. Porque ele deu lugar para o diabo em vez de Cristo. A oportunidade foi dada. Quando Caim, antes de cair, antes de fracassar, Deus aparece a Caim e diz: Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração, mas tu deve dominar sobre ele. Compromisso. Faltou compromisso. Homens descompromissados. O que aconteceu com Adão e Eva? Descompromissados. Por que aconteceu aquela grande desgraça? Porque eles não buscavam mais a face do Senhor. Quando eu falo não buscavam, mais como antes. Porque entre Caim e as gerações que vieram, não se buscava mais de jeito nenhum. A tal modo que a Bíblia diz que Sete foi aquele que voltou a buscar a presença do Senhor. Você sabe o que mudou? Toda uma genealogia: compromisso.
Você sabe o que fez a mudança? De que em Gênesis havia duas linhagens. Escute bem. Duas linhagens, era para ter uma só linhagem. Mas havia depois duas linhagens. Porque uma não aceitou ser descompromissada. Uma aceitou o renovo, o recomeço. E havia uma linhagem dos servos de Deus. E aquela linhagem dos servos de Deus vivia em novidades de vida. Viviam com a vida simples. Eles não viviam com a mente cheia de coisas, de tecnologia da época, não. Enquanto os ímpios sabiam, a Bíblia diz, sabiam fazer harpas, instrumentos de música, sabiam fazer facas, sabiam fazer instrumentos de flecha, sabiam fazer casas e coisas grandes. A Bíblia diz que o servo de Deus vivia em cavernas. Eles não sabiam fazer outra coisa senão buscar a face do Senhor. Eles não sabiam fazer outra coisa senão priorizar um ao outro. Eu não estou dizendo que Deus é contra a prosperidade, eu estou dizendo que a tua linhagem ela está determinada pelaquilo que buscamos. Buscamos muitas as coisas naturais ou as espirituais. Elas definem as linhagens. Mas o pior de uma linhagem e outra é as duas se misturarem. O meio crente, o meio ímpio. Eu vou para a igreja, mas eu gosto de viver assim com um altar no mundo. Eu gosto de Deus, mas eu também gosto do mundo. O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso compromisso? Eu estou falando aqui esta noite sobre compromisso. Eu estou falando esta noite sobre a restauração, para que ela possa permanecer. Eu não posso sair daqui, irmãos, em um culto, trazer avivamento, trazer, sabe, você falar em língua, pular, sabe, glorificar, e como se tudo estivesse muito bom, e você viver na mesmice na sua casa. Eu preciso trazer uma mensagem a qual o Espírito Santo possa tocar na tua alma. E somente quando o Espírito toca na alma do cristão e diz, eu preciso disto. Eu tenho falhado nisso. Às vezes eu vou para o culto, tem uma forçazinha ali, te dá um ânimo, melhora, mas logo eu estagno de novo. Quem foi, faltou compromisso. Deus diz, vai orar, e você depois. Vai ler, você depois. Compromisso. Compromisso com Deus não é você deixar de fazer os teus compromissos naturais. Não é. Porque Deus também está nos teus compromissos naturais. Porque Deus, escute bem, Deus ele é zeloso pela palavra, pelo compromisso. Deus estava com Eliseu quando o machado flutuou. Estava com seu serviço lá trabalhando, mas Deus não deixou de estar com ele quando precisou, mesmo trabalhando. Então esse negócio de não, é porque eu vou ter que parar de fazer isso, é muita religiosidade. Não tenha seus compromissos, mas não esqueça de Deus. Não esqueça. Eu não estou aqui convidando você a ser robôs na sua casa, como se você não pudesse fazer nada, como se seus filhos não pudessem fazer nada. Eu estou querendo dizer que você pode tudo, desde que Deus esteja neste centro. Porque se Deus estiver no centro, o tudo não é o tudo do ímpio. Eu tenho Bíblia para isso. Todas as coisas me são lícitas. Está escrito ou não? Tudo é lícito. Mas para por aí? Mas nem tudo me vem. Todas as coisas são lícitas. Já falei para vocês a história de um servo que disse, e eu vou repetir essa noite, falou ao seu pastor que estava cansado, que queria ir para o mundo e não aguentava mais, queria se prostituir. O pastor pega um dinheiro, dá no bolso, dá para ele e diz, olha, na rua X tem várias mulheres de programa, vai lá, gaste com o que você quiser, do jeito que você quiser, se o teu coração está nisso, gaste, vá. E aquele homem, que isso, pastor? Por que você está falando isso? Ele, vá, meu irmão. Se o seu coração está nisso, então vá. Vá. E aquele homem começa a chorar, pastor, eu não posso. E aquele homem, e o pastor começa, vá, meu irmão, vá lá. E aí ele pergunta, e aí ele disse que não podia aceitar o dinheiro, mas... Aí entra naquela conversa, vai. Você não queria? Pô, vá, faça.
de aquele homem, ele reconhece quem ele é. Ele diz: pastor, eu não consigo. Satanás estava dizendo: eu quero isso. Mas quando o pastor disse: vai, ele olhou para dentro dele, começa a chorar, porque esperava uma voz de consolo dizendo: pastor, irmão, não faça isso. Ele esperava, porque Satanás estava enganando ele. Mas quando ele teve aquela oportunidade, ele disse: pastor, eu não consigo. Em lágrimas. Renovo é isso, irmão. Não é falta de dificuldade. Renovo não é que você não terá desejo por nada, mas que você será capaz de vencer os seus desejos, de renunciar a quem você é. Porque evangelho é sinônimo de renúncia. O profeta gostava de caçar. Deus disse: você tem carne, não mate mais os animais. Você já tem carne aqui. E não mate para dar. Ele matava porque gostava de caçar, e matava para dar para os outros já. E Deus disse: não faça mais isso. Mate para o seu consumo apenas. E aí nesse mesmo dia estava lá e aparece um veado, né? Tem outro nome lá, né? Para nós é que é veado, é a mesma coisa. Como é que é o nome? Cervo, né? Cervo. Parece um cervo. E você sabe, cervo, viado não fica perto de ninguém. E o cervo aparece na frente dele, ele com a espingarda, e ali. E ele havia prometido para Deus: tá bom, Senhor, não vou mais fazer isso. E ele estava com a caça já morta, mas ele tinha ali o cervo, e o cervo começa a andar mais para perto dele, e ele começa a chorar com o dedo coçando ali no gatilho da espingarda, dizendo: vá para lá, não vem mais, vai. E aquele cervo ia mais para próximo e mais próximo dele, a ponto de ficar aí com 5, 6 metros de distância. Porque Deus, ele testa o compromisso do homem. Você é tentado até o último estágio, mas é aí que Deus te abençoa. É nessa hora. Quando Deus prometeu para Abraão tantos anos, prometendo: eu vou te dar o que tu pede, eu vou te dar o que tu pede. Deus começou a dar só o que ele não pedia: prosperidade, escravos, tudo que o mundo queria. Ele nem queria nada daquilo. Passou anos e anos. Ele entra na presença de Deus e diz: Senhor, eu estou com 40 anos esperando aquela promessa, Senhor. Aí quando Deus dá a promessa, aquele menino ainda criança, Deus disse: pega teu filho, aquele que tu tanto ama, pega ele e sacrifica para mim. Irmão, alguém passar a vida inteira, ter um filho apenas com a esposa dele, com Sara, filho, e Deus pede o próprio filho. E Deus diz: aquele que tu ama, compromisso. E aquele homem sobe monte. O filho disse: pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, tem fogo aqui, mas cadê o sacrifício? Ele baixa a cabeça. Isaac reconhece que ele é que seria imolado. E ele pega aquela faca, deita o menino, ele ergue para fender aquele menino, para furar aquele menino. Talvez a faca no coração, talvez ele pensou em algum lugar que ele possa não sentir muita agonia. Talvez ele estava pensando naquele momento algo, mas ele tinha um compromisso. E quando ele ia baixar, irmão, estava dando o seu último, passando por cima do seu desejo, passando por cima de tudo aquilo que ele passou durante anos. Talvez subir no monte pensando: meu Deus, eu passei 40 anos. Meu Deus, eu quase perdi minha esposa no Egito. Senhor, eu passei fome. Senhor, eu saí da terra prometida. Saí lá da minha terra, perdão. Senhor, o Senhor me tirará, meu filho. Ah, como Deus nos testa. E na hora que ele foi imolar, foi fazer algo, Deus disse: pare, agora eu sei que tu temes a Deus. Glória a Deus, glória, amém. Quando aquele servo estava ali, aquele homem foi provado. Ele disse: tu foste fiel. Olha a voz de Deus para o profeta: tu foste fiel até o fim, né?
e eu também serei fiel a ti até o fim. O irmão Branham, mesmo falhando com doutrina, moral, ética e doutrina, mesmo falhando com doutrina, a profecia disse: eu vou levá-lo, mas ele será salvo. Glória a Deus. Irmão, quando você entende que manter o compromisso com Deus é nas horas de dificuldade, é nas horas difíceis, quando você entende que é nesse momento, é nesse momento, porque geralmente quando as coisas estão dando errado, aí você faz o contrário. Você faz o contrário, é assim, então agora você é assim. Alguém quer brigar com você, você também quer revidar. Ei, será que você não está enxergando o que Deus está nos ensinando essa noite? Será que nós somos tão cegos de consciência que o Espírito Santo não consegue tocar na nossa alma para entender aonde realmente começa o renovo, a restauração? Onde começa? É agora. É nesse momento. É agora, irmãos. A oportunidade que temos é agora. Eu vou ter que encerrar a mensagem, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse ano seremos provados, mas temos que ser fiel. Eu não sei se eu estarei aqui até o fim do ano. Não sei se você estará aqui até o fim do ano. Mas precisamos ser fiel. Glória a Deus. Precisamos. Estamos no último dia. Estamos nos eventos finais. Estamos, nos dias do irmão Branham foi o começo do fim. Nós estamos no fim do fim. Estamos cumprindo as profecias. E não adianta buscarmos grandeza. Precisamos buscar unidade. Não adianta buscar outra coisa, mas humildade. Não podemos cair na Babilônia, porque a voz de Deus lá é: descemos e confundamos. Mas para um eleito, a voz é: venha cá, subi cá. É arrebatamento. Para um eleito, a voz é de subida: venha. Mas passaremos ainda por um aperto. E talvez o início dessa grande tribulação comece esse ano. Quando eu falo talvez, não estou aqui profetizando, estou falando porque qualquer coisa pode acontecer e nós ainda veremos coisas acontecendo. Irmãos, se você notar, eu nunca vi o mundo desse jeito. As coisas estão acontecendo, mas as pessoas parecem que não estão vendo nada. Nada. Sinais no céu. Irmão, se nós não notarmos que dia estamos vivendo, se nós não notarmos que estamos próximo do fim, e às vezes é como eu disse, as coisas estão acontecendo, ninguém vê. É o que Jesus disse: casavam-se, davam-se casamento e ninguém viu o fim, até que a porta se fechou. Ninguém viu. Nossa geração está desse jeito, acomodada. As coisas estão acontecendo, ninguém está vendo. Guerra e não sei o que. É tão comum que ninguém liga mais. A quintura é gigantesca, que isso aqui não é comum. Ninguém diz mais. Uma pandemia que parou o mundo, irmão. Parou o mundo. Ninguém diz nada para isso. Ninguém diz nada. Inteligência artificial. Ela pensa, fala. E nós estamos para ser dominados por a tecnologia. E ninguém está vendo isso. Agora imagine. Não estou dizendo que é não, tá? Imagine, mas pode ser. Não estou dizendo que é. Agora imagine. Todo site tem www, né? Você pode botar o nome assim, qualquer site, você botar o www, vai aparecer o www.
Nem que não queira aparecer. No hebraico é vav, vav, vav. Ou meia, meia, meia. Todo mundo usa. Se compra onde? Pix. Meia, meia, meia. Se compra na internet? Meia, meia, meia. A Bíblia diz que havia uma imagem que teria poder de falar. A inteligência artificial não apenas responde, mas parece um ser humano. Pensa muito bem. E se estas coisas estão à nossa cara e nós, vendo pela primeira vez, irmãos, eu ano passado fui comprar uma coisa em dinheiro, o rapaz disse: você não tem Pix não? Nunca tinha visto isso na vida. Eu queria pagar em dinheiro, a pessoa perguntou se eu tinha Pix para pagar em Pix. Nós nem imaginamos o que o mundo está se tornando, irmãos. Essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade. Satanás tem dominado já o mundo, irmão. O mundo é do maligno, moralmente, eticamente e doutrinariamente. Você sabe por que as religiões perderam a moral? Não tem ética nenhuma. Não tem ética nenhuma, irmãos. Não tem mais moral nenhuma e doutrina nenhuma. Salve-se alguns lugares, porque não existe uma regra geral. Existe sim. Alguns lugares que ainda se mantém. Porque mesmo dentro da mensagem a coisa está bagunçada, irmãos. Irmãos, ouça a voz do Senhor esta noite. Isso aqui não tem nada a ver com esboço. Eu estou falando isso aqui não tem nada a ver com esboço, irmãos. Não tem nada a ver com esboço. Mas ouça a voz do Espírito Santo essa noite. Imagine agora. Ontem eu vi um vídeo, mostrei para minha esposa, me lembrei. O presidente do país, o presidente Trump, dizendo assim, lembra que Jesus disse assim: quando disserem paz e segurança, haverá fim, repetindo? Você lembra? Eu vi o Trump usando essa mesma expressão. Quem viu? Viu? Ninguém viu? O Trump dando uma entrevista e dizendo: agora teremos paz e segurança e não sei o que. Irmãos, eu até falei para minha esposa: pode não ser agora, mas essa fala identifica os dias que estamos vivendo. A China hoje disse pela primeira vez: é para soltar o presidente e a mulher do presidente agora. Disse urgente para soltar. Irmãos, estou dizendo que vai acontecer alguma coisa, porque ele não mostrou nada. Estou dizendo que as coisas podem acontecer de uma vez. O presidente da Rússia disse que se houver guerra no país dele, ele disse que não vai sobrar um cidadão vivo mais no mundo. Não sei se você sabe, ele tem um sistema, mão de ferro, parece o nome do sistema, que se ele ou se algum general do exército dele morrer, automaticamente vai bomba nuclear para todos os continentes do mundo. E não escapa nenhum mais. Mas o que a Bíblia diz? Que se Deus não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. O que a Bíblia diz também? Que a língua apodrecerá na boca, radiação, irmãos. Os olhos ainda na órbita, radiação. Não há outra forma, irmão. Não tem como a língua estar apodrecendo na boca e os olhos no olho, se não for radiação. E a Bíblia falando e nós estamos tão cegos. Pastor, vamos subir para o monte. Pastor, vamos para a zona rural. Não tem mais água. Irmãos, no mundo que vivemos não tem mais saída. Existem armas via satélite que descobrem o homem em cavernas com mais de 200 metros de profundidade. Ninguém pode se esconder mais. E aí nós ficamos brincando de ser crentes. E não sabemos que Jesus disse claramente que será grande tribulação como nunca houve nem haverá.
Agora olha no ano 70, quando Israel foi destruído e se tornou um mar de sangue, que o sangue do povo dava, segundo o que dizem, cobriu os tornozelos de sangue de judeus. Saquearam tudo, destruíram tudo. Nos dias de Hitler, queimavam-se pessoas, irmãos. Caminhões matava de fome judeus enterrados, que botavam fazer um buraco gigante, abria a caçamba com um monte de corpos, matavam-se crianças, e aquilo não é nada, porque estamos brincando, porque estamos tão mal acostumados que já não vemos mais. Se não ouvirmos a voz do Espírito Santo essa noite. Se não ouvir. Eu não sei porque eu estou pregando essas coisas. Volto a dizer, meu esposo, eu não sei porque eu estou pregando isso aqui. Eu estou falando tanta coisa aqui para vocês que sequer, irmãos, tenhamos compromisso. Glória a Deus. Glória. Tenhamos compromisso. Glória a Deus. Ainda que apertados, subiremos. Porque há uma promessa que teremos um encontro com o Senhor nos ares. E não se preocupe. Não se preocupe se eles têm tecnologia para descobrir o homem a 200 metros de profundidade. Se preocupe com a máquina de raio-x de Deus. Se preocupe. Porque a Bíblia diz que se você for para cima das estrelas, Deus te vê, e se você for lá para o fundo do mar, Deus estará te vendo lá. O homem pode ir para outros planetas, o homem pode ir para a lua, mas ele não pode se esconder da presença de Deus. A Rússia tem um grande avião, chamado o avião do fim do mundo, que só sobrevoa nesse período de bombas nucleares e pode voar por, parece, 48 horas. E fica voando enquanto o mundo está explodindo. Mas de que adianta tudo isso? De que adianta tudo isso? Se não escapará da mão de Deus. De que adianta, irmãos? Se aqui, essa noite, tiver alguém que quer se reconciliar, se acertar com Deus, eu vou orar por você. Não vou insistir, tá bom? Eu tenho que fazer esse convite. Vamos orar para essas pessoas também. Senhor Jesus, Pai, eu rogo, Senhor, por estas almas. Que o Senhor Deus perdoe, Senhor, os pecados dos teus servos. Que eles não venham olhar para os seus erros, mas venham olhar para Ti, Senhor. Renova cada servo, cada serva na Tua presença. Perdoe, Deus. Perdoe-os. Porque grande é o Senhor, Deus, para livrar de todo mal. Grande é Teu poder. Grande é a Tua misericórdia. Nesse momento, Deus, eu te apresento os Teus servos. E também te apresento a igreja neste momento, para que o Senhor possa nos levar para casa onde andarmos em Tua presença. Nos livra, Pai, de todo mal, e dai-nos força para sermos fiéis até o fim. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Então o culto está encerrado, tá bom, irmãos? Hoje a gente não vai ter oração final, não. Oração não, perdão. O hino, tá bom? Deus abençoe a todos.